Primeiro, agradeço por demais você, Mário, por ter topado sua solicitude. Essa ação de te entrevistar corrobora com as ações de pesquisa que a gente empreende na galeria, porque é uma galeria também de pesquisa, e tem a intenção também da formação interna para a gente poder pensar a galeria de um modo mais potente, poético e essas Certo. coisas. A primeira pergunta que eu queria te fazer é no que é que a poesia e a arte contribuíram para o teu pensamento museológico? Para mim, foi fundamental eu chegar na museologia com uma atenção, né, com uma perspectiva poética, né? Eu, quando entrei para estudar museologia, né, eu vinha de um curso técnico em mecânica. Vocês imaginem, eu estudei na Escola Técnica Federal, Celso Socorro da Fonseca, fiz um curso de máquinas e motores, que no meio do caminho começou a ser chamado de mecânica. Então, eu sou técnico em mecânica, né? E, mas, na verdade, durante o curso técnico de mecânica, né, nós construímos um grupo de poesia que era muito forte, né? E para provocar os inspetores, nós recitávamos uma poesia do Fernando Pessoa, né? Eu sou um técnico, mas só tenho técnica dentro da técnica. Fora da técnica, eu sou um doido, com todo o direito de o ser. Ouviram? A gente gritava essa poesia no parque e tal. Eu estou dizendo isso porque foi ali na escola técnica que eu me decidi para a museologia. Resolvi fazer museologia, né? E quando eu entrei na museologia, né, tinha muitos estudos de história da arte, etc. Mas, no meio do caminho, eu me dei conta de uma pegada necrófila da museologia. A museologia tem uma coisa muito necrófila, uma aproximação com a morte, um desejo de morte, e a guarda de coisas da morte. Então, isso tudo foi gerando em mim um certo incômodo e um desconforto. Eu dizia, não, eu não quero isso, não quero isso. E eu estava já muito próximo de abandonar a museologia, quando eu me dei conta, eu falei, não, mas eu posso orientar a museologia, né, pela poesia. Eu já trazia uma dimensão, uma perspectiva poética para a vida, né? E foi isso que foi esse gancho, né, essa articulação entre poesia e museologia, quando eu percebi que era possível fazer isso mudou tudo, né? Então, para mim, hoje, Lucas, eu diria, e Walter, eu diria, é inseparável. Para mim, é impossível separar poesia da museologia. Quer dizer, a poiesis está na origem dos museus, é o próprio desejo de comunicação dos museus, né? Então, e aí, essas coisas depois, claro, as pesquisas foram aprofundando, e aí, cada vez mais, eu fui me dando conta dessa articulação tão forte, né? A ponto, como eu disse, que para mim é inseparável uma coisa da outra, né? Pela dimensão, pela perspectiva da comunicação, né? Pela função de comunicação, os museus são poéticos, né? E também, se nós olhamos a própria gênese mítica dos museus, vai bater na casa das musas, né? Então, a dimensão poética está lá, né? Tem ainda um personagem importantíssimo, um personagem semi-mitológico, chamado Museu, que é um poeta, é filho de Orfeu. Então, as coisas foram se articulando e eu diria que é mesmo inseparável. Então, para mim, pensar museus, né, é possível a partir dessa perspectiva poética. Isso muda muita coisa. E, finalizando essa pequena introdução, ainda seria possível dizer, né, e aí a Carmen me acompanha nisso, né, que a dimensão poética dos museus ela não elimina a dimensão política dos museus, né? Isso não Então, mesmo. essas coisas estão articuladas, né?
Então, há uma dimensão poética e há uma dimensão política, né? Eu até gosto enfim, de brincar, né? E de modo poético dizer, né? A poética não elimina a política não elimina a poética, mas uma ilumina a outra, né? Então, estão articulados mesmo, né? E a pergunta que eu quero te fazer é o quanto você acha que a gente já avançou na descolonização desse paradigma clássico da museologia? Então, é verdade, Walter, que o modelo de museu tal e qual nós conhecemos, né, chegou até nós a partir da Europa, né? Então, é um fenômeno europeu, é a experiência europeia, né, transportada e transplantada, né, para os trópicos, transplantada e transportada para, né, a América do Sul e para outros pontos do mundo, é esse modelo de museu que vai se disseminar, né? E hoje ainda ele vigora entre nós, né? É, mas quando eu disse anteriormente, Walter, de que me incomodava perceber, né? Quer dizer, me incomodava a ideia de um museu isolado da vida, um museu descontextualizado, também me incomodava e eu me perguntava muito sobre, afinal de contas, a museologia tem serventia para a vida, ou seja, entrar nesse mundo significa prestar algum serviço útil, algum serviço à vida, né? Então, essas eram as questões que, de algum modo, me formavam, estavam ali. Isso tem a ver com a própria noção de museu, porque eu também me perguntava, ora, só fará sentido, né, investir nos museus se eu tiver capacidade de identificar a presença de alguma coisa que se assemelhe a museus entre os povos originários, por exemplo, né? Porque se isso estiver lá, se eu for capaz de achar alguma coisa que esteja lá, entende? Será possível perceber. Bom, tem alguma coisa que é da ordem do universal, né? Por mais particular que seja, mas é da ordem do universal. E essa, de algum modo, foi uma pesquisa que eu vim fazendo ao longo do tempo. Então, eu estou convencido hoje, assim, de que nós temos uma necessidade de museu, né? A nossa necessidade de museu tem correspondência com a nossa necessidade de memória, né? Se não for museu no formato tal e qual nós o conhecemos hoje, será de uma outra coisa. Estou convencido nesse sentido de que não há povo, não há sociedade, não há grupo social que possa viver sem alguns elementos de memória, né? Agora, em quarentena, eu tenho discutido, pensado e conversado muito sobre isso, que é assim, se nós olhamos as nossas casas, se você olhar para a sua casa, eu estou vendo lá uma cama, né? Estou vendo, né, um lençol, uma colcha na sua cama, vi plantas na casa da Carmen, né? Estou vendo as nossas casas, elas têm as nossas memórias, né? Elas estão impregnadas das nossas memórias. Se eu olhar para a minha casa e para a casa de vocês, se nós olharmos para as nossas casas numa perspectiva museológica, se eu olhar, né, o que eu gosto de chamar de um olhar museológico, né? Se eu olho para isso, né, olho assim, digo, lá, eu posso dizer, aqui está um museu, né? Aqui está uma exposição. Eu posso transformar, né, por um golpe conceitual, né, por uma mirada conceitual, eu posso transformar a casa num museu, né? Se eu saio daqui, né, se eu saio de casa, abandono e digo, vejam o museu, né? Então, ao fazer isso, eu transformei isso num museu. Então, aí, Walter, toca nesse ponto que você mencionou da colonização e da decolonização. Essa perspectiva clássica de museu, do museu enquadrado em torno de uma coleção, de um público e de um edifício palaciano, isso nos serve muito pouco. Já não serve, eu diria, já não serve mais, né? Isso vai continuar existindo? Vai continuar existindo, pode continuar existindo, mas isso já não dá conta das nossas necessidades. E aí, eu diria,
vários movimentos de decolonização do pensamento museológico, das práticas museológicas, foram e continuam sendo feitos, mesmo quando eles não se chamam decoloniais, mesmo quando eles não estão sequer preocupados em se chamar assim, mas podemos identificá-los como tal. Essas práticas existem, elas são muito mais fortes, são muito mais numerosas do que nós podemos imaginar. Então, e hoje elas avançam, no meu entendimento, hoje elas avançam porque elas já não pedem permissão à academia para existir, elas já não pedem permissão ao Conselho Internacional de Museus para existir, né? Elas não dão satisfação de suas existências e existem, né? E atuam e vão em frente, né? Então, e aí tem coisas extraordinárias que acontecem, né? Eu lembro, em 2017, eu estive no Ceará, lá em Tremembé, quer dizer, em Almofala, na aldeia Tremembé. Mas lá eu encontrei o Pajé Barbosa, e o Pajé Barbosa é de Fortaleza, né? Ele é o pajé dos Pitaguari. Mas nas conversas com ele dizia, entre outras coisas, ele disse umas coisas especiais, mas o entendimento dele de museu é que o museu estava em tudo, o museu estava na vida. Coisas que a gente leva um tempo estudando, eles entendiam com muita, né, muita rapidez. O museu está na vida, é a vida. Mas ele dizia uma outra coisa que era incrível, que ele dizia: museu é um leque de penas coloridas. Eu achei, olha que coisa genial, né? O museu é um leque de penas coloridas, né? Então isso é o museu, né? Então, assim como também um professor Ticuna, lá do Solimões, né? Quando perguntaram para ele o que é museu, ele dizia: museu é o lugar que segura o mundo, né? Então, um outro dizia também: museu é o lugar de colorir o pensamento. Então, quer dizer, essas aproximações, né, esses entendimentos, eles servem para me dizer, Walter, que há um movimento de decolonização dos museus fortíssimo, independente de se chamar ou não decolonial. Eu diria que isso tem correspondência com as nossas práticas, os nossos movimentos de antropofagia. A antropofagia, né, para mim, aplicada nos museus, ela foi muito libertadora, né? Então, é importante antropofagizar os museus, devorar essas experiências e fazer delas uma outra coisa, né? Então, como a antropofagia é muito cara para nós brasileiros, né? Então, essa conexão, porque a antropofagia é decolonial, né? Então, já lá atrás, né? Então, isso são coisas que a gente, né, precisa levar adiante. Então, eu acho que é assim, viu? Eu penso, Walter, que, né, estamos praticando museus e museologias em uma perspectiva decolonial forte, muito forte. E agora, em tempo de quarentena, isso é muito, muito claro. Maravilhoso, Mário. Aproveitando outro gancho que você já me deu sobre essa questão da antropofagia, você acha que o Hélio Oiticica, com a proposta da arte participativa e desalienante, teve importância no contexto de reformulação pelo qual passaram os museus nos anos 60? Total, eu estou convencido disso, total mesmo, né? Porque, primeiro, que o Hélio era um artista múltiplo, né? Mas também era um artista de muito pensamento, né? E de muita reflexão. Então, as contribuições do Hélio elas vão para além, vamos dizer, de um mundo fechado da arte contemporânea, né? O Hélio está conectado com a vida, né? Quando ele vai à Mangueira, ele está buscando a vida, né? Então, quando ele inventa o parangolé, ele está conectado com a vida, né? Então, esse desafio, né, o Hélio enfrentou e desafiou os próprios museus, né? Então, ali, os anos 60 e 70 foram anos de bombardear os museus de tudo que foi jeito, né? Então, e o Hélio faz parte disso, né?
Então, isso quer dizer, até a frase clássica, né, que eu gosto de pensar essa frase como um poema, a frase clássica do Hélio, né, museu é o mundo, diz isso. Né? Então, ele põe você diante dessa situação. Museu é o mundo. Né? E vejam que não é o museu, é o mundo. Né? Museu é o mundo. Né? Então, não tem o artigo na frente. Né? Então, museu é o mundo. Então, e aí cria uma metáfora aí, ele cria isso, né? Cria, né? Esse aí é definitivo, o museu é o mundo, né? E permite vários, né? Muito jogo, né? Porque isso é poesia, né? Em carne viva, né? Porque museu é o mundo, museu será o mundo. Você pode brincar com esse verbo das mais variadas maneiras, e o Hélio produz isso, né? Porque ele quase que ele sugere uma espécie de antimuseu, mas esse antimuseu ele tem aí uma potência de revirar o museu de perna para o alto, né? De perna para o ar. Né? Então, vira tudo pelo avesso e dá para os museus uma nova possibilidade. Porque ao pensar museu é o mundo, eu também posso pensar mundo é o museu. Né? Aí as coisas ganham um outro nexo. Né? Então, mundo é o museu. Eu diria que o que me alimenta, né? E mesmo antes de eu conhecer o Hélio Oiticica, né? Quer dizer, isso aqui é mais extraordinário ainda, né? Mesmo antes de eu conhecer o Hélio Oiticica, né? E mesmo antes de conhecer a obra do Hélio, porque a gente, assim, muitos de nós da minha geração, nós conhecemos o Hélio antes de conhecer a obra, né? Porque ele andava por aí, né? Então era uma figura, né? Então, mas eu quero dizer assim, é que algumas coisas, algumas práticas, alguns pensamentos que eu fui desenvolvendo tem tudo a ver com isso, né? Uma performance que eu passei a fazer, que eu nem gosto de chamar de performance, é uma ação, sei lá o que é. Né? Mas uma brincadeira que eu gosto que é do Museu de Cortejo. Né? Então, o Museu de Cortejo é isso, é uma invenção. Né? Eu criei um estandarte, né? Bordado Museu de Cortejo, e com esse estandarte a gente inventa coisas, vai pelas ruas, né? Então, fazendo cortejo, dizendo, olha, isso aqui é o museu. Né? Então, eu criei, Carmen, não sei se eu cheguei a contar para você, mas isso foi, né, ainda no tempo de estudante, eu fiz uma proposta para as professoras de exposição que não foi aprovada, né? Porque quando chegava no sétimo período, quando chegou no sétimo período, nós tínhamos que fazer uma exposição de fim de curso, né? E aí a turma tinha que se reunir, pensar a exposição e tal. E foi aí que eu pensei uma exposição que era o seguinte, né? A minha proposta era fazer um panfleto, né? Distribuir o panfleto na cidade, marcando no dia tal, às tantas horas, o Museu do Nada vai se instalar na praça, no Largo da Carioca. Né? E aí as pessoas levariam para lá os objetos, e aí os objetos seriam montados, né? E depois de 3 horas tudo era desfeito e as pessoas levavam para suas casas, os objetos de volta. Quer dizer, a ideia do museu era: o museu se instala ali, né? E ele funciona como museu durante 2, 3 horas. Depois ele se desinstala. Era uma musealização relâmpago. Existe um distanciamento entre galerias e museus? Eu gosto de pensar que um museu é uma palavra, tá certo? Uma palavra composta de 5 letras. Um museu. Né? Como palavra, o nome, se eu botar no meu cachorrinho o nome de museu, depois de um tempo, ainda fala, museu, 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 ele vem, né? Ele vai vir. Eu chamo ele de museu, ele vem. Então, museu é uma palavra. Né? Sendo palavra, ela, claro, guarda alguns sentidos, mas eu posso chamar as mais variadas coisas de museu, independente do que elas signifiquem, do que elas sejam. Né? Então, o ponto inicial, acho que para nossa reflexão é esse. Né? E eu digo isso para a gente pensar que, assim,
quando nós falamos museu e galeria, são palavras, mas atrás dessas palavras nós estamos com algumas compreensões, alguns conceitos que estão vinculados a ela, né? E esses conceitos e essas ideias estão vinculadas ao longo do tempo, né? Tem aí vamos dizer, um acúmulo de ideias, de conceitos vinculados à palavra museu, à palavra galeria. Em vários momentos, essas palavras também se misturam, esses conceitos se articulam, né? Então, eu posso chamar de museu a uma galeria, posso chamar uma galeria de museu, e essas coisas também vão se misturando e se interconectando. Eu diria assim, ao longo do tempo, os conceitos galeria e museu, eles foram se transformando, eles não são os mesmos, né? Eles foram se transformando. E uns influenciam os outros, né? Então, hoje, né, o conceito de galeria ele tem sido aplicado com um certo nível de abstração, que se fala na galeria como um quadrilátero, um espaço que no meio da urbis, no meio da cidade, você delimita, ocupa, e ali você instala uma galeria. Da mesma maneira que você instala um museu. Nesse sentido, as coisas se aproximam, né? Mas também podemos compreender galerias como coisas muito fechadas. Eu visualizo que nós temos semelhanças e diferenças entre museus e galerias, né? Mas tanto mais nós aprofundamos esses conceitos, mais essas diferenças tendem a se diluir. Se nós pensamos a galeria como um espaço de arte, né? Então, os museus também podem ser pensados como espaço de arte. Eu estou dando uma volta muito grande, porque o assunto é mesmo complexo para mim. O que eu penso aqui é o seguinte: o que importa é o que nós estamos fazendo com essas coisas. A galeria pode estar atrelada a uma perspectiva de mercado, mas o museu também pode, né? Nós podemos ter galerias abertas e criativas e participativas, mas os museus também podem. Então, o que importa, para além do nome dessas coisas, no meu entendimento, é o que nós estamos fazendo com elas, né? Eu posso trabalhar numa galeria numa perspectiva museal, né? E isso cria uma outra, né, uma outra dinâmica. Então, no caso de vocês, que vocês trabalham na Lavandeira, não é isso? A Galeria Lavandeira. É ótimo que se chame galeria, mas poderia se chamar claramente um museu Lavandeira, né? Desde que vocês tenham ali uma atuação numa perspectiva museal, né? Então, o que faz diferença, na verdade, é para onde nós estamos indo, os conceitos com os quais estamos operando. Então, quando nós falamos no bloco anterior aí, falamos no Museu do Cortejo, no Museu do Nada, né? Tudo isso não deixamos de ter uma perspectiva, e não deixa de ter uma perspectiva de galeria, mas é a galeria numa dimensão museal, tal qual nós estamos falando. Quando eu falo nessa dimensão museal, é assim, uma conexão com... Pronto, eu acho que agora ficou claro, Carmen. Eu dei essa volta toda para tentar buscar a clareza do pensamento, né? É assim, a forma como eu visualizo a prática museal e o pensamento museal está numa articulação entre memória, né, criação, memória, criação, poética, política, né, imaginação, essa imaginação criativa. Se numa galeria eu articulo memória, articulo criação, imaginação criativa, se eu articulo poética, articulo política, né, isso dentro de uma perspectiva que é de conservação e transformação, para mim isso é museu, não tenho dúvidas quanto a isso, né? Então, porque, voltamos ao ponto inicial, é uma conexão com a vida. Então, isso é o que... Assim, o MUF, o Museu de Favela, que a Carmen fez uma referência indireta, o Museu de Favela, ele se denomina uma galeria a céu aberto, né?
Então, não vejo nenhum problema quanto a isso, né? E quais as contribuições que as implementações das políticas museais, que vem se consolidando desde o Estatuto dos Museus e a criação do IBRAM lá em 2009, poderiam ser aproveitadas para pensar as atuações de galerias universitárias, a exemplo da nossa? Isso é mesmo fundamental, Walter, porque, assim, o que ocorre? A Política Nacional de Museus, né, que foi lançada em 2003, aprofundada, trabalhada, que deu origem ao IBRAM em 2009, né, deu origem ao Sistema Brasileiro de Museus, deu origem ao programa Pontos de Memória, e deu origem a um programa editorial muito grande, tudo isso a Carmen acompanhou de muito perto, né? E deu origem ao programa de educação museal. Então, foi uma política pública de cultura, uma política pública de museus, né, desenvolvida pelo Estado, né, e no momento seria de responsabilidade do IBRAM. Ela eu até gosto de chamar de que isso foi a nossa primavera museal, né? Nós tivemos ali um tempo entre 2003 até 2010 que foi um tempo de grandes avanços, grandes realizações. E, em seguida, em termos de política pública, entramos num declínio, né? E é o que hoje ainda está havendo aí uma desestruturação de muitas coisas que foram realizadas, né? Um dos pontos que se viu à época, né, uma das questões que se percebeu à época, né, da implantação, do desenvolvimento dessa Política Nacional de Museus, era a dificuldade que as universidades enfrentavam, né, em relação aos museus, e eu aí incluo as galerias. Né? Por que isso? Na verdade, em muitos casos, as universidades tinham uma dificuldade de identificar o melhor lugar dos museus, né? Então, frequentemente estavam nas pró-reitorias de extensão. E, frequentemente, as universidades tratavam e tratam mal as pró-reitorias de extensão, desvalorizam, né? É como se apenas o ensino e a pesquisa tivessem valor no campo dentro das universidades, né? E isso, em algumas universidades, é mais aprofundado, né? Ou seja, há mais descaso em relação à extensão, em outros casos, um pouco menos. Mas o que se verificou à época é que, em sua maioria, os museus estavam nas áreas de extensão, né? Nas áreas extensionistas, que para mim são chaves. Considero que são pontos importantíssimos, ou seja, os programas de extensão são fundamentais. É onde exatamente a universidade tem as melhores possibilidades de conexão com a sociedade, de conexão com né, a vida em movimento. Então, aí que eu penso isso. Assim, as políticas públicas lançaram, quer dizer, à época, identificaram um desafio que estava presente e continua nas universidades, que é o lugar dos museus. Muitas universidades não se aproveitaram sequer das políticas públicas no campo dos museus, né? Então, isso poderia resultar em grandes impactos, né, positivos mesmo para museus e galerias, como é o caso da Galeria Lavandeira. Mas hoje a situação está mais complexa, né? Porque essa política de museus está esvaziada, completamente despotencializada, drenada, né? Eu penso hoje, para ser mais objetivo com vocês, eu penso no seguinte, a partir de uma experiência nossa aqui do Rio, que o desafio que está colocado quer dizer, pode ser traduzido com a seguinte pergunta: é possível desenvolver uma política pública a partir da sociedade? Né? Ou seja, é possível construir, né, independente do Estado, é possível construir mecanismos, né, de
fomento de política pública para museus, de investimento nas galerias a partir da própria sociedade, se é possível, como poderíamos fazer isso, né? Nós temos aqui uma experiência que é da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, né? Então, nós criamos essa rede. Essa rede veio de 2008. A Carmen acompanhou a primeira versão, que, junto com a Mariana Estelita, nós começamos a fazer lá no Palácio Gustavo Capanema, umas reuniões com os museus comunitários e tal. Iniciamos uma rede. Aí, depois, quando eu fui para Brasília, isso desandou. E aí, em 2013, nós retomamos essa rede, a Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro. Vocês também podem dar uma busca aí e vão achar muita coisa. O primeiro ponto que nós visualizamos foi o seguinte: nós não tínhamos dinheiro na rede, mas nós tínhamos inteligência, nós tínhamos saber acumulado, né? Então, o que nós vimos é que existem muitos casos onde o que os grupos sociais querem não é dinheiro, eles querem saber fazer, querem a experiência acumulada. E nós começamos a pensar na possibilidade de fazer como se fosse um edital, entre aspas, um edital para disponibilização do nosso know-how, para disponibilização do nosso saber, né? Do nosso saber fazer. Porque tinha e tem nessa rede museólogos, bibliotecários, arquivistas, antropólogos, artistas, e mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê. Tínhamos ali um grupo forte, poderíamos disponibilizar isso. E começamos a fazer isso entre nós, né? Fazendo visitas. Nós fazíamos visitas para um dar uma opinião, o outro dar outra, trocando saberes ali e tal. Mas chegou em 2015, nós conseguimos uma coisa especial, que foi uma emenda parlamentar, 2 emendas parlamentares, uma pelo Chico Alencar, outra pelo Molon. Conseguimos 2 emendas parlamentares e a grande novidade foi o seguinte: a partir dessas emendas nós fizemos política pública, né? Nós começamos, na verdade, a fazer editais a partir dessas emendas, mas quem operava, quem selecionava, já não era uma instituição, e sim a nossa rede. No momento, em 2016, em que o IBRAM não tinha dinheiro, a nossa rede tinha dinheiro, né? Mas isso veio desse nosso saber fazer, desse nosso saber acumulado. Eu cito essa experiência só para dizer o seguinte: eu penso que hoje nós temos um desafio que está colocado, de que modo nós podemos contribuir, né, para a construção de uma política pública a partir das nossas experiências. Eu visualizo assim, né? Vou agora jogar de volta para vocês. Se a experiência da lavandeira ficar restrita apenas à lavandeira, isso vai ser muito importante, mas é muito pouco também, né? Eu diria que desafios nós poderíamos enfrentar a partir da lavandeira para que essa experiência possa ganhar multiplicidades, né? Pensar um pouco a ideia do pólen, né? A lavandeira pode ter capacidade polinizadora, né? Para além daquilo que faz, ela pode polinizar, né? Se pode, por onde vai ser? Qual é o caminho? Eu diria que hoje estamos diante disso, sabe, Walter? Não dá para ficar esperando a construção de uma política pública por parte do Estado, que ela poderá não vir. Quanto às estratégias de gestão propriamente dos museus, a exemplo dos planos museológicos, seria interessante algum tipo de adaptação para a gente? O que é que você acha? Adaptar, eu acho que, de modo criativo, de modo poético, né? Pensar um plano museológico adaptado à lavandeira. Acho que tem tudo a ver. Acho que é perfeitamente possível, factível, viável, né? E pode ser uma inovação pensar isso, né? Então, praticar isso, né? Trabalhar numa galeria como a lavandeira, estimulando a escuta atenta, né? Pensando sempre que isso também é preciso romper, né? A ideia da extensão, recuperando, ela é importante,
mas é importante romper com a extensão como um fio, né, como uma coisa que você não é isso aqui, não é isso. Extensão não é isso, né? Então, pensar a extensão não como um fio que você leva para iluminar algum lugar, alguma comunidade, né? Mas é pensar a extensão como um ato de criação, como um ato de escuta, de participação. Pensar a extensão não como protagonismo, né? Então, onde, né, um professor tem protagonismo contra os estudantes que são todos coadjuvantes, pensar por outros caminhos, né? Acho que esse exercício poderia ser inteiramente inovador. Então, é possível adaptar o plano museológico, práticas de gestão criativas, né? Pensar as funções, né? A função de pesquisa, a função de comunicação, a função de conservação, de preservação, como isso pode se articular na lavandeira, o que se preserva na lavandeira, alguma coisa se preserva e pode não ser a obra de arte, pode ser que a preservação seja uma outra coisa, né? Mas pensar tudo isso é desafiante, mas depende de uma atenção dedicada, depende de, né, sabendo assim que a imaginação por si não resolve tudo, ela é fundamental, né? A imaginação criadora, a imaginação criativa, a imaginação poética, a imaginação museal, tudo isso é fundamental, mas não se resolve. Há que ter suor, há que trabalhar, há que se dedicar, né? Mexer, voltar, rever, avaliar, né? É muito debatido nas ciências sociais esse local institucional, né, que as coisas assumem, os pactos que certas dimensões da vida vão assumindo. O Umi, ele chega a falar que as instituições são superações das paixões parciais para contratos sociais estabelecidos. Você acredita que com o enraizamento e a consolidação dos museus, que vão ocasionando suas institucionalizações, podem oferecer algum risco à atuação livre e poética dos museus? Poderia haver uma relação aí complicada para os dois? Sim, eu acho que esse risco existe, sim, de modo muito concreto e objetivo, né? Mas, como diz o poeta, né, a vida é uma arte perigosa e o amor é uma barra, mas eu só quero viver perigosamente, né? Então, a institucionalização é um risco, ela constitui um perigo, sim. Constitui um perigo de perda de autonomia, constitui perigo, né, de encarceramento, de captura, né? Tudo isso existe, né, na institucionalização, ou nos processos de institucionalização. Perda de potência, né? A questão de que modo nós podemos correr esse risco, consciente dele, e tentar lidar com ele e, né, criar, né, os relâmpagos, né, criar as fissuras, criar, né, uma atenção permanente para sair, né, das armadilhas, sabendo que tem riscos, né? Então, porque também a experiência nos museus sociais, nos museus comunitários, ela tem nos levado a isso, né? Tem, assim, museus que não querem se institucionalizar de forma nenhuma. Eles não querem se institucionalizar. Isso também tem riscos, né? Porque quando ele assume essa postura, ele perde alguns alcances, né? Não, em certos momentos, não consegue recursos para um lado, não consegue recursos para outro lado, fica mais achatado. E outros museus que querem se institucionalizar. Se institucionalizam, né? Alguns correm o risco de ficar mais enfraquecidos e outros não. De qualquer modo, tem aí uma diferença que é preciso levar em conta, e é uma diferença séria, que é assim, o que faz a diferença entre o Museu da República
por exemplo, e Museu das Remoções, Museu da República e Museu da Maré, né? O Museu da República, ele é uma instituição, é parte de um processo de institucionalização muito mais pesado, está ligado ao Estado, tem limites, né? Então, nós podemos operar nas frestas, podemos abrir fissuras no Museu da República, mas ele é um bloco, né? Está ali. Diferente do Museu das Emoções, que tem uma capacidade ágil, né, extraordinária, é feito por pessoas, as pessoas levam para onde querem aquilo dali, é o mesmo caso do Museu da Maré. Então, são diferenças, né? Então, há um nível de liberdade no Museu das Emoções, um nível de possibilidade de atuação no Museu da Maré muito maior do que no do Museu da República. Embora o Museu da República tenha um espaço externo, os jardins ali, e a gente sabe que aquilo dali é da posse e propriedade dos moradores dali. Aquilo dali é uma bomba. Se você mexer com a possibilidade das pessoas viverem aquele lugar não, ele é um intervalo, ele está no Museu da República, mas ele está num limbo entre a calçada e o museu, que aquilo dali é uma potência. É uma potência, é mesmo é uma potência. É mesmo uma potência. E lá no museu a gente tem trabalhado nisso. Explorado bastante, né? Mas eu ia dizer ainda, Carmen, uma outra coisa que é assim, mesmo tendo essas diferenças, eu queria deixar para vocês assim. Ainda ontem eu conversava com a Cláudia Rose. O Museu da Maré não teria existido sem o Museu da República. Olha que coisa curiosa. Ah, é? Porque, na verdade, foi o Museu da República, né, que possibilitou a primeira grande exposição, antes de existir o Museu da Maré, lá no próprio Museu da República. Que foi a da Constituinte, não? Que foi maravilhosa cenografia do pessoal do Museu da Maré. Essa foi em 2004, foi antes da Constituinte. Foi em 2004, uma exposição que chamou-se A Força da Maré, da Palafita ao Palácio, né? Então, essa exposição permitiu que surgisse, que mais adiante, em 2006, o Museu da Maré fosse criado. A mesma coisa foi o Museu das Emoções. O Museu das Emoções, ele foi um grupo de pessoas que foi ao Museu da República, me procurou por lá e começamos a debater, construir, mais adiante surgiu o Museu das Emoções. O que eu estou querendo chegar, o ponto onde eu estou querendo chegar é muito simples, Walter, e Lucas e Carmen, é assim. Esse risco concretamente existe. Aonde está... qual é o ponto, né, de tensão disso tudo? São as pessoas, né? Então, o que faz a diferença nesse negócio, né, o que vai produzir mais ou menos riscos, o que vai dar mais ou menos saída, a vida em movimento das pessoas. Né? O que permitiu o Museu da Maré foi uma situação, né, especial. Eu fui assistir uma palestra, conheci uma pessoa, fiz uma palestra, tal. Eu estava no Museu da República, fui para lá, voltamos, passamos a utilizar a estrutura do Museu da República a favor do Museu da Maré. Entende? Mas isso quer dizer, eu estava lá e tinham pessoas lá no Museu da Maré que estavam sintonizadas com isso. A mesma coisa foi no Museu das Remoções. O que faz a diferença é a nossa atuação, a atuação das pessoas. Então, aí é por isso que volta ao poeta. Eu só quero viver perigosamente. Então, são essas saídas que elas são possíveis de serem encontradas, né? Eu conheci o Ecomuseu, o primeiro Ecomuseu na França, que fica lá numa cidadezinha no interior da França, o Ecomuseu de Monceau, né? Enfim, lá no interior da França. Eu conheci esse Ecomuseu, ele tem uma importância extraordinária e tal, né? Quando eu conheci, eu fiquei impactado pela caretice do museu, né? Falei, pô, que coisa mais careta, que coisa mais tradicional, né? Ele tinha perdido todo o seu elan, toda a sua força, né? Ele perdeu, né? Já não era mais o que era antes.
Mas isso não significa que ele não tenha sido também importante. Aí eu finalizo aqui, Walter, é assim, o que importa é a vida vivida. Se o MUF mais adiante for se transformar num museu tradicional, careta, não faz mal nenhum. Isso é parte do processo, é parte da vida. O que importa é o que ele é e vive. Né? A mesma coisa com o Museu da Maré. Porque essas sementes continuam, essas sementes seguem para adiante. Né? Nesse sentido, é que quando nós falamos de museus sociais, museus comunitários, né, poderiam dizer a mesma coisa em relação às galerias, e a Carmen tem um artigo onde ela aborda isso, naquele livro Museu e Território, ela aborda de um outro modo, mas está lá, né, que é o seguinte: o que importa é a experiência vivida. Né? Ela vai deixando sementes, vai deixando vestígios, vai deixando restos, rastros, e é isso que faz toda a diferença. Então, não é possível, por exemplo, nós falarmos em fracasso de museus sociais. Não tem fracasso. O que tem é vida vivida. Né? Então, porque aquilo tocou uma pessoa, 2, 3, 4, fez transformações, depois parou, deixou de existir. Não faz mal. As coisas, mais adiante, elas serão retomadas, poderão ser às vezes até é a polinização, Mário. Mário, atualmente aqui no Brasil a gente passa, atualmente não, historicamente a gente passa por um processo de sucateamento das estruturas culturais em paralelo a uma política de apagamento da memória, né? Se apaga a memória da colonização, da ditadura e de tantas outras coisas, do patrimônio histórico, etc. e tal. O fazer museal, ele é uma atividade de resistência? Em alguns momentos, nós somos resistência, mas em outros momentos, nós somos pura potência. Né? É pura invenção. E quem está resistindo são os outros. Então, assim, eu quando olho o quadro político atual, esse atual quadro político de hoje, 2020, eu visualizo uma coisa diferente. Eu visualizo o seguinte: os que assumiram o poder hoje estão na resistência. Porque nós avançamos tanto, nós criamos tanto, nós fomos tão à frente. Né? As universidades começaram a se transformar, tantas universidades foram criadas. Né? Eu dou aulas no curso de museologia, vejo a presença dos negros, homens e mulheres negros na universidade, as coisas se transformando completamente. No mundo dos museus, nós fizemos uma grande primavera, fizemos uma revolução no mundo dos museus, alteramos tudo. Né? Nesse sentido, não é resistência, isso nós somos um avanço, somos a criação, a pura potência. Né? E aí teve agora um mecanismo, entrou em movimento uma resistência a tudo isso. Né? Aí nós produzimos uma outra resistência, aí sim, a resistência ao retrocesso. Então entrou uma onda de retrocesso e nós estamos resistindo a esse retrocesso. Né? O que eu quero dizer é que nós não somos apenas resistência, nós somos invenção, somos criação, somos pura potência e quando necessário, somos resistência. Porque o lugar da resistência é como se fôssemos sempre resistência, alguém que está ali segurando, assim, não é isso. Muitas vezes nós estamos de mãos soltas, correndo, inventando livremente, produzindo coisas extraordinárias. E outros é que estão tentando nos bloquear, né? Então, da mesma maneira que eu penso a arte. A arte, em certos momentos, ela será resistência, mas não é o que melhor descreve a arte, não é a palavra resistência. O que melhor descreve a arte é a invenção, a criação. Né? Isso que eu estou chamando de pura potência. Né? Essa força extraordinária, essa força que faz com que o desejo humano capturado, né, seja libertado logo em seguida. Então, é uma captura e um exercício de fuga, de sair dessas capturas, de vazar pelas brechas. Né? Então, isso é a invenção da vida. Né? Então, nós somos vida. Né? Então, nós somos, né,
energia biófila, né? Somos amigos da vida, temos essa energia biófila. Eu gosto de pensar isso assim, os museus biófilos, esses são os museus que nos interessam, os museus biófilos, os museus cheios de vida. E nesse momento, né, eu estou finalizando, nesse momento em que nós estamos vivendo com a pandemia, né, a pandemia que todo mundo já sabe escancara todas as desigualdades, né, a pandemia, que a palavra significa, né, o povo todo, né, ela não atinge o povo todo de modo igual, né? Então, ela atinge, mas alguns grupos sofrem mais, os grupos mais vulnerabilizados, né? Aqueles que moram nos aglomerados populacionais, nas favelas, sofrem muito mais, né? Então, eu tenho aqui em casa, eu estou em quarentena, tenho conversado com a Cláudia, nós temos água e sabão em abundância, né? Mas a Carmen sabe tanto quanto eu, temos amigos que moram em comunidades populares onde falta água, falta sabão, faltam as condições, né, básicas de higiene, com esgoto a céu aberto e coisas do tipo, né? Então, nesse momento, isso tudo explode, tudo isso está, né, dado, né, está à vista, está a céu aberto, né? O esgoto, né, está a céu aberto. E vai ficando cada vez mais claro, nesse momento também, vai ficando claro assim, a possibilidade dos museus. O que os museus estão fazendo, né? Eu vejo o Museu Casa Bumba Meu Boi, Raízes do Jericinó, em Bangu, fazendo coisas extraordinárias, distribuindo cestas básicas, informando a população, trabalhando na comunidade, conectado com a comunidade. Agora, durante a Páscoa, distribuíram mais de 2.000 ovos de Páscoa. Para além de uma questão religiosa, não tem nada a ver com religião isso, tem a ver com afeto, né? Então, tem a ver com o amor, o interesse pelas crianças. Eu vejo o MUF fazendo lives, vejo o MUF, o Cisne Tartaruga agora envolvido com uma rádio comunitária, vejo o Museu da Maré fazendo campanhas na favela da Maré, vejo o Museu Pitaguari, no Ceará, né, distribuindo máscaras para os Pitaguari, para os indígenas Pitaguari. Vejo lá no Ceará também uma campanha que é Fica na Aldeia, ao invés de Fica em Casa, né? Então, hashtag Fica na Aldeia. Isso são coisas extraordinárias que esses museus estão fazendo. Eu estou tentando até produzir um pequeno inventário dessas ações, porque são práticas, ações extraordinárias que estão sendo feitas. Aí a solidariedade vem toda para cima, né? E eu finalizo com isso, sabe? Nós estamos vivendo esse mundo da pandemia, estamos vivendo uma política do pandemônio, né? Estamos vivendo tudo isso. Não está dado de que modo vamos sair do outro lado, né? Se vamos sair, né? Se haverá um outro lado, né? Quando será isso, né? Nada disso está dado. Mas há uma possibilidade que me parece forte, né? E ela depende de nós. Eu posso apostar num mundo com mais controle, num mundo mais distópico, num mundo com menos participação, num mundo com menos democracia, num mundo mais autoritário, num mundo da necropolítica, um mundo necrófilo. Eu posso apostar no oposto disso tudo. Posso apostar num mundo mais biófilo, mais democrático, mais participativo, mais solidário, com mais coesão social, com mais amor, com mais arte, né? Com mais museus biófilos. Eu já tenho o meu lado, eu já decidi. Né? Eu invisto num mundo mais solidário, eu invisto num mundo mais biófilo, eu invisto num mundo mais poético. Então, para mim, é isso que interessa. Né? Então, dentro dessa pandemia que nós vivemos, sair do outro lado de um outro modo. De um outro modo, mais criativo, mais solidário. Isso depende de nós, isso não depende do vírus, não depende do coronavírus, isso não depende, isso depende de nós. Então, nós podemos fazer isso. Podemos viver e experimentar uma vida mais solidária. Alguns museus sociais estão nos ensinando isso. Eu acho que é o caminho que vale a pena.